Como impedir a ocorrência da uso capião? O seu cliente é proprietário de um bem imóvel e se depara com uma pessoa exercendo posse contínua, ininterrupta e com ânimo de dono sobre esse bem imóvel. E ele fica desesperado sem saber o que fazer e precisa evitar a ocorrência da uso capião. Esse é o tema do vídeo de hoje. Vamos falar sobre como você pode evitar a uso capião na prática como advogada, como advogado que atua, claro, no direito imobiliário. Primeira coisa é saber o que é a uso capião. A uso capião nada mais é do que um modo originário de aquisição da propriedade. O sujeito que exerce posse de forma contínua, de forma mansa, ininterrupta e com ânimo de dono e pelo prazo previsto na lei. O Código Civil estabelece diversos prazos para a uso capião, começando com 15 anos, descendo para 10, 5 e até mesmo em determinadas hipóteses 2 anos, como por exemplo na uso capião familiar. O sujeito que preenche esses requisitos adquire a propriedade. Então é um modo originário. São afastados todos os outros fatores e todas as outras situações jurídicas e relações jurídicas anteriores. Portanto, se o imóvel, por exemplo, tem uma penhora sobre ele, se há uma penhora sobre aquele bem imóvel e um terceiro passa a exercer posse sobre esse bem e preenche todos os requisitos, ele vai adquirir a propriedade e no momento de se promover o registro dessa propriedade, ou seja, passar essa pessoa a ser proprietária registral, aquela penhora deve ser excluída, deve ser eliminada, porque a uso capião é um modo originário. Ela apaga todos os gravames anteriores e situações jurídicas incidentes sobre aquele bem. Muito bem, então você já sabe quais são os requisitos da uso capião. Esse ânimo de dono seria mais ou menos uma intenção de ser dono. Só que muitas pessoas acham que o animus domini ou ânimo de dono fica caracterizado ou necessariamente ficará caracterizado quando o sujeito acreditar ser dono, e não é bem assim. O ânimo de dono significa eu ajo como dono ou eu pretendo me tornar dono. Então haverá ânimo de dono sempre que o possuidor agir como se dono fosse da coisa ou com a intenção de se tornar dono da coisa. Porque ao fim e ao cabo, o possuidor sabe que ele não é o proprietário registral. Então, ânimo de dono não é eu pensar, eu acreditar que eu sou o dono. Não, é eu agir como dono ou com a intenção de me tornar dono. Isso é ânimo de dono. Muito bem, e como afastar o ânimo de dono? Sempre que houver alguma relação jurídica entre o possuidor do imóvel e o proprietário registral ou um outro terceiro, uma relação jurídica envolvendo esse imóvel, não haverá ânimo de dono. Então, portanto, se eu sou locatário, se eu sou arrendatário ou mesmo comodatário, a minha posse não será com ânimo de dono, será com ânimo de locatário, de arrendatário, de comodatário. Portanto, essa relação afasta por si só esse elemento imprescindível para a ocorrência da uso capião, que é o ânimo de dono. Isso é muito, muito, muito importante. O que mais? O que mais que você precisa saber? Você precisa saber também que há algumas situações nas quais o prazo para uso capião não vai fluir. E há certas situações também que são situações de interrupção do prazo da uso capião. Você já ouviu falar que a uso capião é uma prescrição aquisitiva? Porque uma parte da doutrina e da jurisprudência diz que a uso capião é a prescrição aquisitiva, porque é a aquisição de um direito de propriedade, em razão do decurso do tempo. E nessa perspectiva, nesse sentido, é que o nosso Código Civil estabelece que as causas que impedem a fluência do prazo da uso capião e as causas que interrompem o prazo para uso capião são aquelas mesmas causas que impedem e interrompem o prazo para prescrição. E basicamente você precisa conhecer os artigos 197, 198 e 199 do Código Civil, que tratam das hipóteses nas quais não será contado o prazo da prescrição e, consequentemente, o prazo da uso capião, já que esses dispositivos se aplicam a uso capião. Ou seja, não corre a prescrição, por exemplo, 197 do Código Civil, entre os cônjuges na constância do casamento, entre ascendente e descendente durante o exercício do poder familiar, entre tutelados ou curatelados e seus tutores ou curadores durante a tutela ou a curatela.
não há fluência de prazo para uso capião nessas hipóteses. Também não corre a prescrição entre ascendente e descendente durante o poder familiar, contra, por exemplo, os ausentes do país em serviço da União, dos estados ou mesmo dos municípios, e também contra aqueles que se acharem servindo às Forças Armadas, mas aqui, claro, em tempo de guerra. Não corre prescrição, não corre também prazo da uso capião. E lá no artigo 202, nós vamos encontrar as hipóteses de interrupção do prazo da prescrição, que se aplica evidentemente ao uso capião. Vale só registrar que o artigo 199 estabelece hipóteses também nas quais não corre o prazo da prescrição. Só que essas hipóteses praticamente elas não se aplicam ao uso capião, porque são basicamente as seguintes: quando pendente uma condição suspensiva, quando ainda não ocorrido o prazo, ou seja, não vencido o prazo, e também quando pendente ali a evicção, uma ação de evicção. Então são situações que não se relacionam muito bem com a posse, com a uso capião, de tal modo que nós vamos afastar essas hipóteses do 199, porque dificilmente nós vamos encontrá-las para fins de uso capião. Então essas, a do 197 e a do 198, são hipóteses que nós vamos aplicar ao uso capião de não fluência do prazo. Mas nesse nosso vídeo nos interessam aqui as hipóteses previstas no artigo 202 do Código Civil, especificamente incisos 1, 5 e 6. São as hipóteses de interrupção. O sujeito já está exercendo posse naquele imóvel do seu cliente e você precisa interromper esse prazo. O sujeito exerce posse de forma contínua, ininterrupta e com o ânimo de dono. E o prazo está fluindo. O tempo de posse está fluindo e você precisa interromper o prazo da uso capião. E quais são essas hipóteses? Os incisos 1, 5 e 6. Veja o que diz o artigo 202, vou colocar na tela. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á, inciso 1, por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual. Inciso 5, por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor. Inciso 6, por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor. Olha só, primeira medida que muitas vezes o advogado toma é notificar extrajudicialmente o possuidor. Será mesmo que a notificação extrajudicial tem força para interromper o prazo da uso capião? Porque se você ler bem o artigo 202, incisos 1, 5 e 6, você não vai encontrar notificação extrajudicial. Alguns dizem: professor, eu entendi. A hipótese do inciso 1 significa citação em processo judicial. Ok, notificação extrajudicial não tem nada a ver com ação judicial. Beleza. O inciso 2 diz: por qualquer ato judicial que constitua o devedor em mora. Portanto, teria que ser uma interpelação judicial, uma notificação judicial ou uma ação qualquer judicial. Também não se aplica. Mas, professor, eu consigo visualizar a notificação extrajudicial no inciso 6, que diz: por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, importe ali reconhecimento da dívida pelo devedor. Seria uma hipótese de reconhecimento pelo possuidor da impossibilidade de ele usucapiar. Mas veja, quando o código fala por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, ele está se referindo a um ato inequívoco de reconhecimento do próprio devedor, ou, no nosso caso da usucapião, do próprio possuidor. Se você celebrar um termo de declaração ali, lavrar numa escritura pública, na qual o possuidor declara que ele reconhece que ele está ali apenas por mera tolerância do proprietário, nós vamos afastar o ânimo de dono e nós vamos afastar, evidentemente, o prazo da uso capião. Agora, se você promove uma notificação extrajudicial, esse possuidor pode pegar essa notificação e rasgar. Ela por si só não vai nem promover ali a mora, porque não há essa hipótese aqui no 202, e ela também não é um ato do próprio possuidor que reconheça o direito do proprietário, por exemplo. Então, portanto, a notificação ela não interrompe o prazo, a notificação extrajudicial não interrompe o prazo da uso capião, não interrompe. Você até vai encontrar um julgado do STJ dizendo que sim, mas há outros tantos dizendo que não. Essa é uma questão ainda polêmica e na prática você não pode arriscar. Então o que você deve fazer? Deve ajuizar uma ação judicial, lógico, ajuizar uma ação capaz de retomar
retomar aquele bem, a posse daquele bem. Essa ação pode ser uma ação de reintegração de posse, se esse possuidor houver esbulhado o proprietário registral, ou pode ser, por exemplo, uma ação reivindicatória ou uma ação de missão de posse. Só que essa ação deve efetivamente ser capaz de retomar a posse do imóvel. Se essa ação for julgada improcedente ou for extinta sem resolução do mérito, não terá havido a interrupção do prazo prescricional, logo, prazo dessa prescrição aquisitiva, não terá havido a interrupção do prazo da uso capião. O STJ tem diversos julgados nesse sentido. Daí a importância de você saber bem o tipo de ação que você deve promover. Que tipo de ação você deve promover? Por quê? Porque se você promover uma ação de reintegração de posse, quando na verdade você deveria ajuizar uma ação reivindicatória, você vai demorar anos, o réu vai ser citado, mas essa citação não terá sido capaz de interromper o prazo da uso capião se ao final o juiz julgar improcedente ou extinto o processo sem resolução do mérito. Daí a importância de se saber exatamente o tipo de ação. Então você viu comigo hoje os requisitos da uso capião, o que é esse tal de ânimo de dono ou animus domini, e viu as hipóteses de não fluência do prazo da uso capião e as hipóteses de interrupção. Para fins de uso capião, preste muita atenção nos incisos 1, 5 e 6 do artigo 202. E em vez de você promover a notificação extrajudicial, promova uma ação capaz realmente de reaver a posse daquele imóvel. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e também eu vou compartilhar o link de um outro vídeo que eu gravei falando sobre ação reivindicatória e ação de missão de posse. Você vai saber exatamente quando promover uma ou outra, você precisa assistir a esse vídeo e ele acaba sendo um complemento desse nosso vídeo sobre uso capião. Like, se inscreva no canal e eu te espero no nosso próximo vídeo. Um grande abraço.